Hallo zusammen. Pascal hier. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje eu converso pela segunda vez com o Sr. Ulrich Hayden. O Sr. Hayden é jornalista, autor de livros e há muitos anos correspondente em Moscou para vários jornais alemães. Ulrich, bem-vindo de volta. Olá, Bé. Oi, Pascal. Leider müssen wir mit einem sehr unschönen Thema anfangen. Infelizmente, a gente precisa começar com um assunto bem desagradável, algo pessoal. Faz pouco tempo, há alguns dias, ou no fim da semana passada, você soube pelo seu banco na Alemanha que suas contas foram encerradas. Você pode contar pra gente o que aconteceu? Explicar um pouco? Porque esse debanking já parece uma espécie de prévia de uma possível sanção contra você, como jornalista alemão que trabalha na Rússia. Für dich als Journalisten, deutschen Journalisten in Russland. Ja, das hat mich schon geschockt. Sim, isso me deixou bem chocado. Foi na sexta-feira da semana passada, dia 13 de março. Eu já meio que esperava, ou melhor, isso já estava ali martelando na minha cabeça, que algo assim podia acontecer. Porque lá em dezembro de 2023, o banco já tinha dito que não podia mais fazer transferências online para a Rússia. Que não dava. Disseram que era um banco regional, o que é meio ridículo, né? Porque Hamburgo é um centro de comércio internacional. Tem muita gente de fora morando lá e muito negócio acontecendo. Então, dizer que é um banco regional e por isso não pode ter uma relação comercial com um alemão que está na Rússia, sinceramente. Mas enfim, tive que improvisar para conseguir acessar o meu dinheiro. Um an mein Geld ranzukommen. Irgendwie klappte das dann mit viel Zeitaufwand. De algum jeito, acabou dando certo, mas com muito esforço e tempo. Só que agora eu preciso improvisar de novo. Então são duas coisas aqui. Uma é a conta, e a outra é como mandar dinheiro dessa conta para a Rússia. Certo. Sobre a conta, eles se enrolaram bastante para colocar preto no branco o motivo real de estarem fazendo isso. No aviso de encerramento, tem uma justificativa genérica, dizendo algo como: estamos revisando todas as relações comerciais com clientes que moram na Rússia e vamos encerrá-las. Pois bem, e aí, ao telefone, um funcionário disse que isso tinha a ver com as sanções contra a Rússia. Mas tudo isso é meio nebuloso, nada muito claro, nada preto no branco. E aí ele disse ao telefone. O funcionário do banco disse também: e onde o senhor está registrado? Eu respondi: na Rússia. Aí ele falou: olha, se o senhor se registrasse agora na Alemanha, talvez o encerramento da conta ainda pudesse ser cancelado. Aí eu disse que isso não era possível, porque passo mais da metade do ano morando na Rússia. Então é bem estranho. Será que eles realmente achavam que poderiam me convencer a sair da Rússia com uma proposta dessas? Tipo, o senhor pode continuar com a sua conta. Muito esquisito mesmo. Esse é o jeito de pensar dos burocratas. O bom senhor do outro lado da linha simplesmente sabia que se você estivesse registrado na Alemanha como contribuinte, dava para preencher o formulário, enviar, eles carimbavam e pronto. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Isso o senhor, claro, não faz ideia. Was das für dich persönlich bedeutet, ist dem Herrn natürlich nicht klar. Eu também parto do princípio de que talvez esses funcionários que lidam comigo, pessoalmente, não tenham nada contra mim. Ele também deu a entender que a Autoridade Federal de Supervisão Financeira estaria fazendo pressão. Isso já foi uma observação interessante, porque ele praticamente sugeriu que o banco talvez até quisesse se distanciar disso, mas que simplesmente é obrigado a agir assim. E Ou a gente está vendo aqui um caso de obediência antecipada do seu banco. Tipo, não, vamos encerrar todos os negócios com a Rússia, até com cidadãos alemães que estão lá. Nada mais de serviços bancários privados, porque isso pode dar problema no futuro. Ou então alguém ligou e disse: olha, parem com isso, vindo de algum órgão oficial. Mas claro, nada disso seria divulgado. Então tem que ser uma dessas duas opções, provavelmente. ele também disse que a Rússia seria um país fora do sistema tributário.
Olha, o que exatamente isso quer dizer? Para mim é um mistério. Talvez se a gente pensar na lógica do banco, eles possam estar raciocinando assim. Não existem mais relações legais ou oficiais entre a Rússia e a Alemanha. Então, medidas contra a lavagem de dinheiro não poderiam mais ser coordenadas, algo desse tipo. Tá bom, mas veja, eles já me proibiram de transferir o dinheiro para a Rússia. A lavagem de dinheiro nem poderia acontecer, já que eu nem consigo mais fazer essa transferência. Ou seja, o que está em jogo aqui é só a presença física do dinheiro numa conta na Alemanha. O dinheiro continua na Alemanha. E isso é responsabilidade deles, está sob o controle deles. Tudo isso é muito estranho. É pura e simplesmente mais um passo nessa perseguição contra pessoas comuns e principalmente contra jornalistas. A gente não sabe se isso vem de uma autoridade oficial ou se é obediência antecipada de um banco alemão. Mas de qualquer forma, isso continua alimentando essa perseguição. Sim, exatamente, eu também vejo dessa forma. E aí eu decidi agir, porque simplesmente não posso aceitar isso. Dentro da minha área de responsabilidade, quero fazer tudo o que estiver ao meu alcance para impedir. Então escrevi uma carta para o presidente federal Frank-Walter Steinmeier, em que contei brevemente o meu caso e espero que ele responda. Se ele vai me ajudar, eu não sei. As chances não são muito grandes, mas pelo menos eu quis tentar. Certo, certo. A gente tenta tudo o que pode. É triste nesse momento ver como essa questão das sanções, das punições, e felizmente você não foi sancionado oficialmente, está ficando cada vez mais rígida. Estão apertando os parafusos, tentando impedir qualquer tipo de interação, até mesmo entre pessoas comuns da Alemanha e da Rússia. E justamente por você ser jornalista, isso te afeta ainda mais. Você continua trabalhando em Moscou, escreve para os Nachdenkseiten e para outros portais. Então, realmente, está tornando a sua vida ainda mais difícil. Certo, a gente vai continuar acompanhando o assunto, e se acontecer alguma coisa, por favor, conta pra gente. Mas o que a gente quer mesmo é falar sobre o tema principal de hoje, que é a República de Donbass. Você tem muitos anos de experiência, não só em Moscou, mas também na Ucrânia e em Donbass. E é sobre isso que queremos conversar. Na sua opinião, por onde a gente deve começar a história de Donbass? Não lá na Idade Média, mas para entender o conflito e a situação de hoje, onde essa história começa? Bom, de um ponto de vista realmente russo, dá para começar lá em 1918, quando já existia uma República de Donbass. Isso foi na época da Guerra Civil Ucraniana. E o Donbass sempre teve uma forte presença russa. Dá para dizer que era habitado por muitos russos, porque era uma região industrial criada na prática por Império Russo. Tinha muito carvão por lá, e depois instalaram também as siderúrgicas. Então surgiu, digamos assim, uma República Vermelha de Donbass. Mas aí o Lenin disse não, o Donbass deve ser incorporado à República Socialista Soviética da Ucrânia. A ideia do poder soviético, provavelmente, era enriquecer a Ucrânia rural com uma parte mais proletária e bolchevique, que seria o Donbass. Vladimir Putin ficou muito irritado com isso e disse que os bolcheviques, na prática, traíram os interesses russos. Isso acabou levando também a uma situação em que a língua ucraniana foi, digamos, colocada à frente do russo. Os russos, de certa forma, foram discriminados por causa da artificial pobreza da Ucrânia. Houve uma espécie de discriminação positiva contra os russos em favor da cultura e da língua ucraniana. E isso de fato é verdade. Pelo menos até onde eu pude verificar, há algo de verdadeiro nisso. E nesse conflito com a Ucrânia, é historicamente interessante notar que não foi só o Donbass que foi incorporado ao país, mas também outras regiões, como a Crimeia, que Khrushchev transferiu em 1954,
e a Ucrânia Ocidental, a atual Ucrânia Ocidental, que na verdade pertencia à Polônia até 1939. E todas essas regiões são defendidas pelos nacionalistas ucranianos com unhas e dentes, como se fossem territórios originalmente e historicamente ucranianos, o que obviamente não é verdade. Ganz offensichtlich nicht stimmt. Aber es ist im Prinzip ja jetzt egal, also was den heutigen Mas no fim das contas, isso agora não faz mais diferença. O conflito de hoje começou em 2014, com o golpe de Estado em Kiev. E isso provocou imediatamente um movimento de protesto no sudeste da Ucrânia. A coisa se espalhou de Kharkiv até Donetsk, Luhansk e Odessa. Houve manifestações de russos, que inclusive com bandeiras da Rússia, pediam amizade com o país e mais relações econômicas com ele. Em Kharkiv, no fim de fevereiro, chegou a acontecer um congresso dos deputados do sudeste da Ucrânia, onde o presidente Yanukovych ainda deveria falar, mas ele acabou sendo expulso ilegalmente de Kiev. illegalerweise da vertrieben wurde aus Kiew. Aber dieser Kongress hat dann doch keine Wirkung. Mas esse congresso acabou não tendo efeito, porque o governo ucraniano, resultante do golpe de Estado, agiu com grupos de choque, ou seja, com tropas militantes pró-Maidan. Houve combates pelo controle da administração regional em Kharkiv. Primeiro ela foi ocupada, depois reconquistada por combatentes pró-Maidan. Algo parecido aconteceu em Odessa, onde manifestantes se refugiaram no prédio do sindicato depois de um ataque a um acampamento de protesto. Lá, eles foram atacados novamente e o edifício acabou incendiado. Aquilo foi uma ação de intimidação contra todo o movimento de protesto. E os únicos que, digamos, participaram dessa espécie de primavera russa, porque foi, de certa forma, um despertar russo no sudeste da Ucrânia, não queriam necessariamente uma anexação à Rússia. Na verdade, era mais uma tentativa de conquistar um certo grau de autonomia, de proteger a língua russa, a cultura russa e de evitar uma ucranização forçada, que já vinha acontecendo desde 2005. Ou seja, nas universidades e escolas do sudeste da Ucrânia, o ucraniano foi imposto como língua principal, o que colocou muita gente em dificuldade, porque não era a língua materna deles. E então começaram as ocupações em Donetsk e Lugansk, feitas por ativistas, desarmados, mas praticando desobediência civil. Ziviler Ungehorsam, also da wurden die Verwaltungsgebäude besetzt, auch Os prédios da administração foram ocupados, inclusive em Lugansk, até mesmo o prédio do serviço secreto. Isso foi em março e abril de 2014. E então o governo em Kiev, sob Turchinov, que era o presidente interino da Ucrânia na época, iniciou no dia 13 de abril uma operação antiterrorista. Tropas foram enviadas para o sudeste da Ucrânia, para Lugansk e Donetsk. Começaram ataques aéreos, houve combates e ataques pelos aeroportos da região. E as imagens daquela época são muito marcantes. Você vê veículos blindados ucranianos, com soldados ucranianos em cima deles, e vê também civis tentando parar esses blindados com as próprias mãos. Isso foi na prática em abril de 2014, ou seja, ainda era um conflito real dentro de um mesmo país, o Estado ucraniano. Uma guerra civil. Sim, uma guerra civil. E isso foi completamente esquecido pela mídia alemã e ocidental. Elas já não percebem mais que as pessoas lá no Donbass foram para as barricadas, organizaram grandes manifestações, como eu já disse, com bandeiras russas e tudo mais, simplesmente porque sentiam que estavam sendo empurradas para fora. Que estavam recebendo um governo nacionalista vindo da Ucrânia Ocidental com uma visão de história totalmente diferente. Para esse governo, o 9 de maio já não é mais o dia da vitória sobre o fascismo de Hitler. Eles nem querem mais celebrar o Natal russo ortodoxo. Eles queriam sim, e a gente viu isso acontecer. Todos os monumentos foram removidos. Os soviéticos, os russos, a língua russa foi, enfim, todas aquelas preocupações acabaram se confirmando. Então, ocupar um prédio é, claro, uma medida muito radical, mas essa medida já tinha sido usada em 30 de novembro de 2013, em Kiev. Naquela época, houve um confronto entre estudantes e a polícia,
e depois disso tudo se radicalizou de repente. O movimento da Praça Maidan virou algo realmente, digamos, militante. Pelo menos havia um forte grupo militante de direita nacionalista, que chegou a ocupar até 13 prédios do governo em Kiev. Ou seja, quando dizem que a violência começou com os falantes de russo no Donbass, isso é totalmente errado. A violência começou com a ocupação dos prédios do governo em Kiev. Mit der Besetzung von Regierungsgebäuden in Kiew. Desculpe, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque a pergunta é, como isso se desenvolveu? A questão não é só que Viktor Yanukovych foi apoiado em grande parte pelo leste. Ou seja, ele foi eleito com esse apoio. Acho que mais de 80% das pessoas do leste do Donbass votaram nele. E no fim também muita gente da Crimeia. E aí em fevereiro de 2014, esse presidente voltado para o leste acabou sendo deposto. Mas também já tinha acontecido um precedente em novembro, quando manifestantes que não gostavam do governo simplesmente ocuparam prédios. E então, as pessoas no Donbass disseram: vamos fazer o mesmo aqui, porque aqui nós somos a maioria. E agora a gente assume o controle. E foi assim que tudo acabou se intensificando internamente, de forma quase natural, porque um foi aprendendo com o outro. Also ich meine, diese Donbass-Leute sind eigentlich absolut friedlich. Olha, essas pessoas do Donbass são, na verdade, gente absolutamente pacífica. Se você perguntar para elas o que aconteceu em 2014, como tudo começou, elas respondem: em Kiev o pessoal estava protestando e a gente estava trabalhando. Todo mundo dizia a mesma coisa. Ou seja, são pessoas realmente trabalhadoras, digamos assim. Mas o mais estranho foi que quando eu estive lá, passavam vídeos enormes em telões sobre a máfia no Donbass e sobre... Bom, máfia tinha em toda a Ucrânia. Mas o que eu quero dizer é que essas pessoas do Donbass foram chamadas e ridicularizadas por esses nacionalistas como vatniki, ou seja, gente pró-Rússia, gente da máfia. Desde o começo, no Maidan, faltou completamente uma coisa. Vamos realmente ser uma nação e conversar uns com os outros. Em vez disso, apareceu essa atitude agressiva e arrogante. Esse nós somos os que querem ir para a Europa, nós somos melhores. Como se dissessem, não queremos ter nada a ver com esse povo atrasado do Donbass. E na prática, os políticos da Alemanha Ocidental acabaram adotando esse mesmo discurso. Porque veja, eu observei isso de perto, em 2013 e 2014, durante o Maidan. Não houve uma única visita de um político europeu ao Donbass, a Lugansk ou a Crimeia. Nenhuma. E, no entanto, até aquele momento, todos ali ainda eram cidadãos ucranianos. Então, como é possível distribuir pãezinhos no Maidan e se orgulhar disso? Mais tarde, a gente destinou 5 bilhões para a mudança de governo na Ucrânia. Foi assim que a Nuland explicou, toda orgulhosa. Mas desde o começo, tudo foi feito por cima das cabeças das pessoas da Ucrânia, que falavam russo e tinham laços culturais com a Rússia. E o fato de que isso simplesmente não é mencionado na mídia alemã já é criminoso. Lá, contam uma história que gira só em torno da Ucrânia Ocidental, que na verdade é só uma parte pequena do país, porque na Ucrânia existem muitas nuances nas relações com o Ocidente. Essa ligação é mais forte, claro, na parte ocidental. Já a região central e o sudeste da Ucrânia tendem mais para a Rússia. Die Südostukraine, die stärker zu Russland tendiert. Also, unvorstellbar. O que é impressionante nesse discurso todo é o seguinte: quando a gente ouve da Europa, da Alemanha, da Suíça e de outros lugares que precisamos apoiar os ucranianos, precisamos ajudar os homens e as mulheres da Ucrânia. Aí eu pergunto, tá, mas quais exatamente? Por que não ajudar também os que estão no leste? Eles também não querem estar sob controle da Rússia e agora estão sob ocupação. E quando a gente pergunta, por que será que mais de 3 milhões de ucranianos fugiram justamente para a Rússia? Isso também precisa ser explicado, não é? E é aí que as pessoas na Europa começam a ficar irritadas. Porque aí eles percebem que a gente não concorda com esse discurso de que toda a Ucrânia, todos os ucranianos, querem liberdade da Rússia
e que a Rússia simplesmente pagou 2 ou 3 mafiosos e depois invadiu. Não foi assim. No Donbass, a situação é outra. Porque o nosso discurso é justamente que no Donbass havia alguns chefes de guerra, como se diz, warlords, e que a Rússia deu dinheiro para eles, depois mandou suas próprias tropas, e com elas ocupou tudo e mantém a população sob um punho de ferro. É mais ou menos assim que a história é contada por aqui. Mas isso é uma bobagem barata, não é? Ja, vor allen Dingen ist es ja so, Sie könnten, wenn Sie sagen, also die russische. Sim, antes de mais nada, é o seguinte: eles poderiam dizer, como até o próprio Steinmeier disse, que os russos teriam mandado tropas em 2014. Mas não existe uma única foto, nem um único vídeo mostrando tropas russas ou forças armadas russas. Nada. A única coisa que existe é uma declaração pública do Putin e do porta-voz dele, o Peskov, reconhecendo que milhares de russos, como se diz na Rússia, seguiram o chamado do coração e foram para o Donbass para apoiar os russos que vivem lá. Quero dizer, também tem alemães que foram para a Ucrânia e estão lutando do lado do governo ucraniano. Auf Seiten der ukrainischen Regierung, also da hat man nichts dagegen, aber Então, não há nada contra isso, mas, bom, primeiro é um fato. Não existe nenhuma prova de que a Rússia tenha atuado militarmente ali. Tenho certeza de que a Rússia tinha conselheiros no local, que também ajudaram os insurgentes, especialmente quando a chamada República Popular foi criada, a colocar um pouco de ordem na situação. Porque nessas repúblicas populares havia, por exemplo, muitos batalhões que controlavam seus próprios territórios, e tudo era muito confuso. Dentro da República de Donetsk, existiam vários pequenos territórios. E também não estava claro por que as repúblicas populares de Lugansk e Donetsk não se uniram logo de início. Lugansk und Donetsk, warum die nicht gleich zusammengegangen sind. Also es waren auch, mal sagen, ja, starke. Houve também uma fragmentação muito forte, e eu acho que consultores russos certamente ajudaram nisso. Talvez até conselheiros militares tenham atuado de fato ali. Mas as pessoas com quem eu estive em Lugansk e em outros lugares sempre me disseram: todas as armas que temos aqui foram capturadas dos ucranianos. E até aquele momento, todos esses, os que eu chamo de russófobos, não mostraram uma única foto de tropas russas na Ucrânia, antes de 2022. Ou seja, elas simplesmente não existiam. Na verdade, nem era necessário que existissem, porque a Rússia não tinha interesse em fazer uma grande demonstração militar ali. O objetivo da Rússia era basicamente que o Donbass tivesse um certo grau de autonomia, proteção da língua russa e assim por diante, dentro da própria Ucrânia. Schutz der russischen Sprache und so weiter innerhalb der Ukraine. Das hat Russland ja praktisch bis. E a Rússia manteve essa postura praticamente até 2022. Eu estive lá, conversei com os voluntários que estavam nas trincheiras em Donetsk e nos arredores da cidade. Eles me disseram: a gente é atacado o tempo todo, queremos revidar, mas não temos permissão para atirar de volta. Isso os deixava muito irritados. Há também muitas pessoas que hoje dizem estar zangadas com a Rússia por não ter entrado antes. Muitos russos dessa região ficaram decepcionados com isso. Esses detalhes interessantes a gente só descobre quando está lá, no local. Interessanten Details, die erfährt man natürlich nur, wenn man dort vor Ort ist. Os detalhes a gente só descobre lá no local, mas o quadro geral deveria estar relativamente claro, porque as duas repúblicas populares declararam a independência. Isso foi em algum momento no verão ou no outono de 2014. Em maio de 2014. Im Mai bereits. Im Mai haben sie ihre Unabhängigkeit erklärt und bis Februar 22 hat Russland. Até fevereiro de 2022, a Rússia não tinha reconhecido essas declarações de independência. A Rússia nunca disse: sim, vocês são independentes, nós apoiamos vocês ou algo assim. Não, toda a estratégia sempre foi manter o Donbass dentro da Ucrânia. Esse era afinal o objetivo central dos acordos de Minsk 1 e 2, que o Donbass continuasse fazendo parte da Ucrânia. Desde o começo, essa era basicamente a esperança russa. Se conseguíssemos, com pressão política, fazer com que o Donbass tivesse autonomia, a Ucrânia se tornaria na prática aquilo que a Rússia sempre quis, um Estado neutro. Porque se o Donbass tivesse voz no parlamento ucraniano,
todos aqueles excessos que aconteceram depois nem teriam sido possíveis. Isso teria provocado um escândalo internacional se um país com uma região autônoma fosse tratado daquela forma. Mas agora, o Donbás está isolado, cortado do resto e envolto num silêncio total. Quase não se sabe mais o que acontece lá. E isso é muito desfavorável para a Rússia, porque agora só a mídia russa fala sobre o assunto. Os jornalistas ocidentais praticamente não vão mais para lá. Und nicht die westlichen Journalisten fahren ja kaum noch dahin. Ja. Also eben die ganze Strategie aus russischer Seite hin war eigentlich eine Então, toda a estratégia do lado russo era, na verdade, uma neutralização institucional, no sentido de manter a Ucrânia neutra, que ela não se tornasse membro da OTAN, mas também não fosse puxada para a esfera russa. Ou seja, não virar uma segunda Belarus, e sim permanecer ali, porque o Donbás serviria como contrapeso à Ucrânia Ocidental. Assim, seria possível manter um ambiente equilibrado. E isso quase deu certo, se não tivesse acontecido o Maidan, se o Maidan não tivesse continuado até o fim, e se não tivesse havido toda aquela construção e a constante minagem dos acordos de Minsk. Na minha opinião, o Putin aceitou isso, porque seria uma solução para uma convivência aceitável entre vizinhos. Ou você vê de outro jeito? akzeptable Nachbarschaft. Oder wie siehst du das? Doch, also ich meine, das war. Olha, eu quero dizer o seguinte: os russos, na prática, seguiram uma política defensiva. Eles tentaram fazer de tudo no campo diplomático para proteger a própria segurança. Proteger a segurança deles significa que a Ucrânia não se torne membro da OTAN e que lá não cheguem ao poder grupos, digamos, nazistas, ou seja, grupos extremamente antirrussos. E isso poderia ter sido evitado se o Donbás tivesse sido realmente integrado ao Estado ucraniano, mantendo a sua autonomia. Mit seiner Autonomie in das ukrainische Staatswesen. Ja, also. Und. Sim, então, eu quero dizer, essa generosidade do Putin, digamos assim, ela não foi recompensada de jeito nenhum. Quer dizer, e eu já falei isso antes, tem até russos que dizem que ele é bom demais, paciente demais e por aí vai. Mas enfim, isso já é outro assunto. É trágico. Eu estive lá na região pela última vez em janeiro, em Mariupol, e praticamente vou todo ano para o Donbás, desde 2014. Para mim, aquilo já é quase como uma segunda casa. Nós vamos por Donetsk, e orar ruas, e é uma sensação estranha. A gente se sente ligado ao ar. Claro que eu sinto uma esquefia, objetivo. Sachlich zu bleiben und. Aber man wird irgendwie Teil dieses Konfliktes und. Mas a gente acaba se tornando parte desse conflito. E às vezes isso é muito doloroso. Quero dizer, eu me lembro, por exemplo, de algumas situações. Em 2015, visitei uma escola em Donetsk, e as crianças na época me contavam todas animadas e orgulhosas que já sabiam identificar os projéteis que passavam sobre a cidade ou explodiam em algum lugar. Que tipo de projétil era, de onde vinha, algo inimaginável. E agora temos uma situação em que meninos e meninas de 12 anos, que nasceram em 2014, o ano da Guerra Civil, o ano do golpe de Estado, hoje têm 12 anos e praticamente não conhecem outra coisa além da guerra. Die sind jetzt 12 Jahre alt und die kennen eigentlich nichts anderes als Krieg, ne? Und das ist ja schrecklich. E isso é terrível. E na verdade também é um crime do Ocidente. Porque essas crianças, que nasceram e cresceram em meio à guerra, que não conhecem outra realidade, simplesmente não são conhecidas. Quando se fala de crianças da Ucrânia, são sempre as do centro do país, mas nunca as do Donbás. E bem, os princípios humanitários que a Europa diz defender estão sendo violados. E a situação é ainda pior, porque agora, na prática, estão tentando na Alemanha discriminar e até tornar ilegal a ajuda humanitária. Und zu illegalisieren. Es gibt praktisch Haftbefehle gegen. Existem praticamente mandados de prisão contra membros da organização humanitária Ponte da Paz Donbas. 2 deles agora vivem em Moscou, mas a mídia alemã continua fazendo campanhas sobre isso. Uma divisão de proteção do Estado fez buscas em apartamentos em Brandemburgo e em Berlim, mas não encontrou ninguém. Já se sabia há muito tempo que essas pessoas moravam em Moscou, que já tinham emigrado, porque tinham medo de continuar vivendo na Alemanha. E aí se cria, de forma forçada,
A ideia de que a ajuda humanitária, na verdade, não é ajuda humanitária, mas sim supostas entregas disfarçadas de peças de reposição que poderiam ser usadas também para fins militares. Genutzt werden können auch für militärische Sachen. Also das wird penetrant immer wieder Isso é algo que é usado o tempo todo, de forma insistente. Mas o que fazem, afinal, as organizações humanitárias ocidentais? Quando elas tornam ilegal a chamada Ponte da Paz do Donbass e depois classificam qualquer ajuda à região como apoio ao terrorismo, o que é praticamente impensável, então poderiam pelo menos dizer, sim, nós temos as nossas próprias iniciativas, mandamos a Cruz Vermelha para lá, fizemos isso e aquilo. Mas não é o caso. Pelo que eu sei, a Cruz Vermelha não está presente lá, nem outras organizações de ajuda alemãs. keine anderen deutschen Hilfsorganisationen. Es ist schlicht und ergreifend diese Kriegsmentalität. É, pura e simplesmente, essa mentalidade de guerra que faz com que qualquer ajuda ao inimigo seja vista como algo terrível, quase como uma traição. Ja, also auch für die Kinder. Para as crianças, quer dizer, para os civis, isso aí já é considerado supostamente algo militar e tudo mais. Militärisch und also Es ist eine ganz schlimme Entwicklung, in der sich É simples. É uma situação muito preocupante em que a Europa se encontra agora, e infelizmente a Alemanha está na frente disso. Essa totalização do esforço, esse a gente precisa vencer, é algo que acontece com frequência em tempos de guerra. E infelizmente, na Europa Ocidental vem junto uma ideologização completa. Ou seja, as pessoas param de diferenciar as coisas, e tudo passa a ser visto como uma forma de combater o inimigo, até envolvendo a população civil nisso. A gente vê isso também agora com o Irã, quando o chanceler Merz justifica o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, dizendo que o Irã também já violou o direito internacional. Então agora poderia ser atacado. E essa lógica, infelizmente, se estende até a ajuda humanitária em zonas de guerra. O que mais a gente precisa ter em mente quando fala sobre o Donbass? Algo que, felizmente, muitas pessoas já sabem, talvez não do outro lado, mas do nosso lado da narrativa, é que entre 2014 e 2022, 14 mil pessoas morreram no Donbass sob o bombardeio da Ucrânia Ocidental. Quer dizer, isso também é algo enorme. Bom, isso não está totalmente certo. ja, das ist nicht ganz richtig. Also soweit ich weiß, diese Zahl 14.000 bezieht sich Pelo que eu sei, esse número de 14 mil se refere ao Donbass. Ou seja, o Donbass é uma região, Luhansk e Donetsk fazem parte dela. E em 2014, só 2/3 ficaram sob controle das chamadas repúblicas populares. 1/3 continuou ucraniano, digamos assim. E quando a ONU fala em 14 mil, ela também está incluindo as vítimas do Donbass ucraniano, por assim dizer. Mas no fim das contas, isso não muda o essencial. Guerra civil é guerra civil. Morrem pessoas dos dois lados. A questão é, por que essa guerra civil começou? A gente já falou sobre isso. O escândalo, na verdade, é que esses 14 mil mortos simplesmente desapareceram da mídia ocidental desde 2022. Porque esses 14 mil mortos provam que já havia uma guerra antes. Já tinham morrido 14 mil pessoas. Só que isso não combina com a narrativa atual. É preciso repetir todo dia que foi a Rússia que começou a guerra em 2022. Man muss ja unbedingt täglich wiederholen, dass Russland den Krieg angefangen hat mit der Invasion War in die Ukraine. 2022. Ja. Unprovoziert einmarschiert, 2022. Invadiu sem provocação em 2022, uma guerra não provocada. Mas eu já conversei sobre isso com Patrick Babb. Para mim, esse conflito só faz sentido quando a gente o divide em 3 guerras diferentes que acontecem ao mesmo tempo. De um lado, a guerra civil no Donbass, que começou em 2014. Depois, a guerra entre estados, entre a Rússia e a Ucrânia, onde estão acontecendo os combates agora. E por cima de tudo isso, o conflito entre grandes potências, entre a OTAN e a Rússia, que também tem um papel essencial nessa história. Der auch natürlich ganz essentiell dort hineinspielt. Und die 3 sind ineinander natürlich vermischt. Esses 3 fatores estão, claro, todos misturados, mas na verdade são 3 conflitos diferentes, com causas diferentes, e em parte também com atores distintos, que nem sempre estão presentes em todos os níveis. A guerra civil e o conflito entre grandes potências, por exemplo,
estão, na minha opinião, bem separados, embora um influencie o outro. O Patrick Bob diz que, na verdade, são 5 conflitos diferentes. Como você acha que a gente deveria destrinchar melhor a situação atual? Die momentane Situation am besten auseinanderbröseln. Also man müsste eigentlich ja die Krim auf jeden Fall. Die Krim hat ja auch noch mal ihre eigene Geschichte. Então, na verdade, a Crimeia deveria ser considerada de forma separada. A Crimeia tem a própria história. Teve o referendo, se não me engano, em março de 2014. Depois, em maio de 2014, vieram os referendos em Luhansk e Donetsk. Já as novas regiões russas, como se diz na Rússia, os novos territórios russos, Kherson e Zaporizhia, só se juntaram à Rússia em 2022, também por meio de referendo. Então eu acho que o mais importante para nós, jornalistas críticos, é manter viva a lembrança da formação das repúblicas populares e continuar explicando isso sempre de novo. Porque esse é, na verdade, o principal argumento de que a guerra na Ucrânia não é culpa da Rússia, mas sim uma reação ao golpe de Estado. Eine ja, Reaktion ist auf den Staatsstreich. Also, und É preciso contar, de novo, essa busca das repúblicas de Donbass pela independência. Existem filmes sobre isso, filmes muito bons. Mark Barthélemy fez o primeiro, William Dunke Schultz também fez filmes, e muitos outros. Recentemente eu fui a um festival de cinema em Moscou, organizado pela RT, onde mostraram vários filmes sobre Donbass. Tem um documentário muito bom, realmente excepcional, chamado A Beira do Abismo, do Maxim Fadeev. Ele, na verdade, é designer e começou a filmar em 2014. É de Slaviansk, ou seja, do próprio Donbass. E ele filmou o batalhão Somali, que era um batalhão de voluntários, com uma câmera excelente. Ele se colocava em risco todos os dias, do amanhecer até a noite. täglich, also von morgens bis abends in Gefahr begeben. Dieses Bataillon ist komplett. Esse batalhão foi completamente dizimado. Todo mundo morreu. E no filme, ele mostra como essas pessoas tentaram lá no complexo siderúrgico de Azov expulsar o batalhão Azov das casas onde eles tinham se entrincheirado. O filme fala muito sobre um tipo de patriotismo que a gente nem conhece direito, o patriotismo do povo do Donbass. Um povo que está disposto a lutar, mas não por alguma ideia inventada, e sim pelos seus valores culturais, pela língua russa, por aquilo que é importante para eles. Talvez também pela fé deles, a fé cristã ortodoxa russa. Wichtig ist auch vielleicht ihr Glauben, also der russisch-orthodoxe Glauben. Und du siehst praktisch diese Soldaten, wie sie essen. E você vê esses soldados de verdade, como eles comem, como dormem, como conversam entre si, como se comunicam pelos rádios, coletando informações. Então não é de forma alguma um espetáculo patético ou militarista. É um documentário de verdade, em que você praticamente está dentro da ação. O filme é, digamos, interessante, mas ele enfrenta grandes dificuldades para causar impacto dentro da própria Rússia, porque há muita especulação em torno dele. Por que é tão difícil? Bom, o filme agora está disponível na plataforma do primeiro canal russo. São 4 episódios, cada um com cerca de 2 horas. Der hat insgesamt 4 Folgen, jeweils 2 Stunden, also ein riesiges Werk. É uma obra enorme. Mas os cinemas na Rússia não têm mostrado muito interesse, não dão tanto destaque. E o diretor, Maxim Fadeev, disse numa mesa redonda que isso não pode ser assim. Ele lembrou que na Segunda Guerra Mundial, ou como os russos chamam, na Grande Guerra Patriótica, por exemplo, na libertação de Budapeste, havia cerca de 20 cinegrafistas trabalhando. E agora em Pokrovsk, na Ucrânia, só 1 ou 2. Para mim isso mostra claramente que dentro da sociedade russa, há pessoas que acham que está sendo feita pouca divulgação patriótica. Patriotische Aufklärung betrieben wird und Russland, aber die russische Führung möchte das, glaube ich, A Rússia. Mas eu acho que a liderança russa não quer que esse tipo de filme seja colocado em destaque, porque isso poderia despertar emoções muito fortes. Afinal, quando os russos veem que são jovens lutando ali, caras de 25, 30, 35 anos, nenhum com mais de 40, isso toca muito qualquer russo. E depois, todos eles morrem. Aí vem a pergunta: será que nós, como nação russa, estamos realmente fazendo o suficiente nesse conflito? Machen wir eigentlich genug als Nation Russland in diesem Konflikt? Haben wir unsere Interessen da
Será que a gente defendeu bem os nossos interesses ali? Pode parecer meio absurdo para muitos europeus o que eu vou dizer agora, mas é preciso enxergar a Rússia como ela realmente é. E aí existem várias nuances. Tem pessoas que talvez até sejam contra a guerra, mas também tem aquelas que acham que é preciso apoiar muito mais as repúblicas populares e esses novos territórios. E tem ainda quem diga que é preciso agir de forma muito mais dura contra a Ucrânia. Ou seja, essa opinião também existe. Also diese Meinung gibt es auch. Sim, não. Essa coisa do filme provavelmente tem a ver com o fato de que todo filme de guerra em que os soldados não vencem de forma heróica, não fincam a bandeira no topo da montanha dizendo conquistamos, mas em vez disso mostra as pessoas morrendo. Todo filme assim acaba sendo também um filme contra a guerra, porque ele mostra de verdade o terror e o horror de uma guerra, e com isso desperta o medo da guerra. E isso é algo que, durante tempos de guerra, muita gente não quer ver. Só depois é que essas coisas vêm à tona. Dá pra ver isso até na Alemanha. Todos aqueles filmes anti-guerra, sobre como os soldados alemães morreram na Segunda Guerra, serviam para mostrar o quanto aquilo foi terrível. E realmente foi terrível. Mas, durante a guerra, ninguém quer mostrar como os próprios soldados estão morrendo. É triste. Mas essa mentalidade de guerra acaba existindo dos dois lados. E essa espiral de conflito, o que a gente vê na Alemanha é que uma parte dessa história é completamente deixada de lado. O sofrimento do Donbass, o isolamento do Donbass. E que, na verdade, a Ucrânia quer o território do Donbass, mas não a população que vive lá. E isso, de certa forma, acaba atraindo certas pessoas. Man muss auch sagen, eigentlich, das Leiden. É preciso dizer também que o sofrimento não é só o do Donbass, mas também o dos homens ucranianos que são pegos nas ruas. O sofrimento dos democratas ucranianos, cujos partidos foram proibidos, dos jornalistas que estão presos, há milhares de ucranianos presos lá. Tem o caso do Ruslan Kozaba, por exemplo, um pacifista conhecido que agora vive em Nova York, porque se tivesse ficado lá, teria sido acusado de traição. Então, wegen Landesverrat hätte man ihn angeklagt, sonst wenn da geblieben wäre. Also Tem tantos vídeos, e são de uma brutalidade inacreditável. Um deles, que eu provavelmente nunca vou esquecer, e que eu nem deveria ter assistido, mostra 2 soldados ucranianos tentando se render aos russos no campo de batalha, com as mãos levantadas, e aí são mortos pelas costas, pelos próprios ucranianos. É inacreditável o nível de brutalidade que está acontecendo ali. Por isso, todo o esforço dos europeus deveria ser para acabar com essa guerra o mais rápido possível, por meio da diplomacia. E o fato de isso não acontecer há 4 anos, e de continuarem enchendo a Ucrânia de armas para sacrificar ainda mais ucranianos na linha de frente, para mim, isso é um crime enorme. Mas, infelizmente, não é assim que a maioria dos europeus vê. Ja, ich meine, man muss auch dann auch mal genauer hingucken. Olha, eu acho que a gente precisa prestar mais atenção no que, por exemplo, o Christoph Wanner, o correspondente da Welt em Kiev, anda dizendo. Às vezes ele fala coisas bem interessantes. Claro, ele está totalmente alinhado com a política oficial da Alemanha, mas de vez em quando ele diz coisas que até para nós são úteis, a ponto de valer a pena divulgar. Por exemplo, ele contou que achava que essa história de russificação era só propaganda russa, mas depois ele mesmo viu isso acontecendo em Kiev. E disse que foi algo realmente terrível. Quer dizer, isso vindo de um liberal comum, digamos assim, de um liberal europeu. Deveria ser algo reconhecido em toda a Europa. E ele também disse que já viu mais de 70 mil pessoas, talvez até mais, voltando da Ucrânia para Mariupol. Aus der Ukraine nach Mariupol, also in das Mariupol, was die Russen sozusagen sich Então, em Mariupol, aquela cidade que os russos, digamos assim, tomaram, há ucranianos voltando voluntariamente, porque amam essa cidade, porque é a cidade natal deles. Isso não combina muito com a narrativa de que todo mundo fugiu de lá, que quem pôde fugiu. Eu estive lá pessoalmente e vi como a cidade está sendo reconstruída, cerca de 90% já refeita. A universidade, por exemplo, é um prédio fantástico,
E até o teatro destruído foi reconstruído. E eu perguntei, como está a universidade? Perguntei aos reitores. Dizem na Alemanha que todos os ucranianos normais deixaram a cidade. E ela respondeu, não, por quê? O que quer dizer com isso? Os patriotas que podiam ficar, ficaram. Nós somos o corpo docente de uma universidade. Die wirklichen Patrioten sind geblieben. Wir sind hier das Lehrerpersonal an der Uni. Das sind alle Leute, die haben hier in Mariupol an der Uni Essas são todas pessoas que estudaram aqui em Mariupol, na universidade, e agora trabalham aqui como professores de direito e em outras áreas. E bom, os russos fizeram isso. É até curioso, as pessoas com quem eu conversei sempre diziam quando algo novo era construído, foram os russos que construíram, os russos fizeram isso. Embora eles próprios já fossem russos também, eles tinham recebido passaportes russos. E lá havia, naquela universidade, tinha um centro multimídia super moderno, um salão de dança e teatro e um auditório enorme. O prédio tinha sido quase todo destruído, porque o batalhão Azov tinha se instalado no porão e houve combates ali. Agora eles estavam muito felizes por ver que tudo estava funcionando de novo. dass das alles wieder in Gang war. Ich habe das auch gesehen, die Studenten gingen da ein und aus. Es gab sogar Eu vi isso também. Os estudantes iam e vinham o tempo todo. Tinha até uma sala de uma psicóloga que contou o seguinte. Ela perguntou se as pessoas iam lá por causa das consequências da guerra, por traumas. E a resposta foi não. Por quê? Aqui a gente lida com os problemas normais dos jovens, coisas do dia a dia. Ou seja, eles estavam realmente tentando fazer a vida voltar ao normal, o que não era nada fácil. A reitora contou que em 2022 houve um momento em que muita gente estava insegura, sem saber se devia deixar a cidade ou até sair da Ucrânia. Então, os professores da universidade decidiram dar o exemplo. Disseram, vamos integrar os jovens à vida universitária, para que eles voltem a se sentir parte da realidade, para que se sintam normais de novo. Sich normal fühlen und wieder ankommen in der Realität. Das war gar nicht so einfach, sagt sie. Não foi nada fácil, ela disse. E claro, é compreensível. Ninguém quer morrer. Nem os russos podiam garantir que conseguiriam manter o controle daquela região. A gente sabe que em Kharkiv e em Kherson, os russos também recuaram e acabaram cedendo território. Então foi assim. Eu também achei muito interessante. Tive uma conversa com um grupo de estudantes e perguntei, e vocês são russos ou ucranianos? E todos responderam quase ao mesmo tempo, somos de Mariupol. Achei isso muito bonito, um tipo de patriotismo local. Eles também não queriam ser forçados a se encaixar nessa pergunta, se são russos, ucranianos e por aí vai. Achei essa atitude muito simpática, mas justamente os alemães deveriam entender isso muito bem. Foi um presidente dos Estados Unidos que ficou ali e falou exatamente sobre isso, dizendo: eu sou berlinense. É exatamente esse o ponto. A gente se identifica com o lugar onde vive, se vê como parte daquela cidade, daquela região. Um bávaro sabe que é bávaro, e o mesmo vale para os alemães em geral. Então, mesmo que nem sempre seja assim na prática, é importante entender que as pessoas se sentem ligadas à sua região. E aí vem essa tentativa de mostrar como se todos os ucranianos fossem iguais, ou todos os russos fossem iguais. Mas isso faz parte da narrativa de guerra, infelizmente. Enfim, fico feliz que existam jornalistas e correspondentes como você, querido Ulich, que conseguem mostrar como tudo isso funciona e agora também podem falar a partir da própria experiência. Por isso é ainda mais importante que você possa relatar tudo isso. Só para encerrar, as pessoas que querem te apoiar agora têm, claro, mais dificuldade para te enviar qualquer tipo de ajuda. Mas ainda existe alguma forma onde as pessoas possam fazer doações ou algo parecido? Então, eu ainda tenho uma conta no PayPal e, por enquanto, é a única que posso divulgar. Transferências para o Banco de Hamburgo eu prefiro não fazer, porque pode ser que isso acabe a qualquer momento. Eu ainda preciso pensar em alguma alternativa. Não parei para refletir sobre isso. As pessoas que quiserem apoiar, talvez... Bom, não é algo que dependa exatamente de hoje, então eu vou pensar em uma solução.
auf diesen Tag an, also da werde ich mir was überlegen. Ja, das Video hier wird auch erst in ein paar Tagen oder vielleicht Esse vídeo aqui só vai ao ar daqui a alguns dias, ou talvez na próxima semana. Até lá, se você tiver qualquer coisa, me manda. Eu coloco na descrição do vídeo. Também vou colocar a sua conta do PayPal. E para vocês, ouvintes, se quiserem apoiar o Ulrich Heiden, por favor, deem uma olhada na descrição deste vídeo. A gente precisa continuar. A cobertura feita diretamente do local é extremamente importante, para que a gente saiba como a vida realmente está acontecendo e também como a guerra está se desenrolando. Ulrich, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não? Tudo bem, então. Ulrich Heiden, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Alles klar. Ulrich Heiden, danke für deine Zeit heute. Ich bedanke mich auch.